Olá e bem-vindos a um novo vídeo do portal Sabedoria sobre Álgebra Linear. Neste vídeo vamos falar rapidamente dos três tipos de sistemas consoante o tipo de soluções que encontramos. Portanto, temos aqui três tipos de sistemas. Temos os sistemas determinados, têm uma solução. Os sistemas indeterminados, cuja solução tem graus de liberdade e, portanto, tem infinitas soluções. E temos os sistemas impossíveis, que não têm soluções. Vamos então ver como é que isto se relaciona com o número de equações e o número de incógnitas. Ou seja, vamos pensar nos casos mais simples em que temos tantas equações com incógnitas. O que, se formos agora pensar na matriz dos coeficientes, temos uma matriz com tantas linhas como colunas. Se o número de pivôs for igual ao número de linhas, e por sua vez igual ao número de colunas, temos um pivô em cada linha. E, portanto, a matriz aumentada nunca poderá ter mais pivôs do que a matriz de coeficientes. Portanto, o sistema nunca é impossível. Também nunca é indeterminado, porque, como vimos, os graus de liberdade é dado por m menos p. Mas se m é igual a p, então m menos p é igual a 0. Portanto, um sistema que tenha o mesmo número de linhas e colunas e o número máximo de pivôs só pode ser determinado. Já se o número de pivôs é menor que o número de linhas, ou menor que o número de colunas, ou seja, alguma destas linhas não tem pivô, o sistema pode ser indeterminado, como nós vimos, porque podemos encontrar aqui um grau de liberdade se tiver aqui um 0, mas se tiver aqui um número diferente de 0, então de repente temos a dita linha de variáveis a multiplicar por 0, mas que dão um número diferente de 0, e nesse caso é impossível. Nunca pode ser determinado, exatamente porque sempre que for possível vai haver um grau de liberdade, que vem da linha que não tem pivô. No caso que vimos neste vídeo, em que temos menos linhas que colunas, ou seja, menos equações que incógnitas, encontramos uma situação diferente. Reparem que é estranho que alguma vez conseguíssemos resolver um sistema que tivesse menos equações que incógnitas. Regra geral em matemática, nós precisamos de tantas equações quanto incógnitas para chegar a uma resposta determinada. E realmente é o que se observa. Mesmo que o número de pivôs seja igual ao número de linhas, ou seja, temos um pivô em cada linha, como o número de pivôs é inevitavelmente menor que o número de incógnitas, como só podemos ter um pivô por linha, mas o número de linhas é menor que o número de incógnitas, que é o número de colunas, haverá sempre pelo menos uma indeterminação. É claro que se o número de pivôs for menor que o número de linhas, então temos uma linha de zeros e poderá sempre surgir o caso em que a matriz aumentada coloca nos termos independentes um valor diferente de 0 para a nossa linha de zeros, e então nesse caso o sistema é impossível. Mas pode ser, claro, indeterminado se aqui tiver um 0. Por fim, há um caso que não fizemos nenhum exemplo, mas que é fácil imaginar, que é o caso que tem mais equações do que incógnitas. Se o problema quando temos equações a menos é que não conseguimos determinar o sistema suficientemente bem porque nos faltam equações, quando temos equações a mais, estamos a criar mais facilmente situações para o sistema ser impossível. Vamos escrever aqui um exemplo bastante simples. Se isto for a nossa matriz de coeficientes e a nossa matriz aumentada for uma coisa deste género, o que é que acontece? Neste caso, em que estamos com n maior que m e o número de pivôs é igual a m, o número de pivôs nunca pode ser maior que m porque não há colunas para meter mais pivôs na matriz dos coeficientes. O sistema pode ser determinado. Porque se nas linhas em baixo, nos termos independentes, só houver zeros, podemos perfeitamente ignorar as equações em excesso que só têm zeros e ficamos só com um sistema de equações com m colunas
e m linhas. E nesse caso, se realmente o número de pivôs é igual a m, temos o caso n igual a m igual a p, que é, como vimos, sempre um sistema determinado. Mas também pode ser impossível. Reparem como, se nas ditas linhas extra, o valor do termo independente for, por exemplo, 10 ou qualquer outro valor diferente de 0, vai automaticamente criar uma impossibilidade. Se P for menor que M, continua a poder ser impossível. Porque esta situação pode continuar a acontecer. Já não pode ser determinado, mas pode ser indeterminado caso nestas linhas, neste caso, como temos um pivô a menos, aqui será um 0 também, basta que em todas as linhas sem pivô o termo independente seja 0, então ficamos com m menos p graus de liberdade. P nunca pode ser maior que m, como já vimos. Portanto, resumidamente, o que é que observamos? Um sistema com tantas linhas como colunas pode ser sempre possível e pode até ser obrigatoriamente determinado. Um sistema com menos linhas que colunas pode ser sempre indeterminado e nunca pode ser determinado. Um sistema com mais linhas que colunas pode ser sempre impossível. Obrigado e até à próxima.